Olá, estudantes do ensino fundamental. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 51 do Laboratório de Ciências. Sou o professor Celso e no nosso experimento de hoje nós vamos trabalhar com a dinâmica das placas. Que placas? Que dinâmica? O que quer dizer com isso? Nós vamos trabalhar com o movimento das placas tectônicas. Lembra quando a gente trabalhou lá no sexto ano, no sétimo ano, a gente comentou um pouquinho sobre a movimentação das placas tectônicas? O que são as placas tectônicas? As placas tectônicas são essa camada de rocha que fica acima do magma. O magma fica um pouco abaixo da crosta terrestre e ele é formado de rochas tão aquecidas que elas são líquidas. O magma é o mesmo material que sai dos vulcões, só que dentro abaixo da crosta terrestre ele está a uma temperatura muito mais elevada e está na forma líquida, eles são rochas no estado líquido. A gente vai tentar trabalhar um pouquinho com as placas tectônicas, que é a camada de rochas que fica sobre esse magma, fica em cima desse magma, desse mar de rochas no estado líquido. E ele fica se movimentando. A gente já falou que as placas tectônicas elas têm uma movimentação. Elas se movimentam através do movimento de convecção do magma. O magma realiza um movimento de convecção no qual ele vai resfriando, atingindo a superfície do planeta e esquentando novamente. Esquenta, sobe, resfria, desce, esquenta, sobe. E nesse movimento de subir e descer, ele vai empurrando lentamente, muito lentamente, os continentes e as placas tectônicas, mas ele vai movimentando elas. A gente vai falar um pouquinho sobre a ação de placas tectônicas convergentes. As placas tectônicas, elas podem funcionar, se movimentar de duas formas principalmente. Ou elas vão se movimentar de maneira convergente, na qual duas placas tectônicas estão se encontrando uma com a outra, ou elas podem se movimentar de maneira divergente, na qual elas vão se afastar uma da outra. Então nós temos esses dois tipos principais de movimentação das placas tectônicas, convergentes e divergentes. Legal? Então a gente vai falar sobre a convergência dessas placas. E vamos relacionar a intensidade dos abalos sísmicos de uma região próxima e mais distante de um abalo sísmico. Então, vamos utilizar um pequeno modelo aqui para trabalhar com esse abalo sísmico. O abalo sísmico ele vai acontecer principalmente com mais intensidade no epicentro, na região de encontro entre duas placas tectônicas. Então, temos duas placas tectônicas aqui. Na região de encontro, aqui no meio delas, nós vamos chamar de epicentro de um terremoto, de um abalo sísmico. E o desastre causado por esse abalo sísmico é muito maior na região do epicentro do que nas regiões ao redor. Então, quanto mais distante do epicentro, menor a intensidade de um terremoto. E vamos verificar alterações causadas nas camadas da crosta terrestre por meio de um abalo sísmico. Então a gente vai simular aqui um abalo sísmico. A gente já preparou o nosso bolo, nossa receita do bolo aqui, para fazer esse abalo sísmico. A gente vai ver se vai funcionar, se vai dar certo, quais são os resultados depois disso. Vamos tentar trabalhar em cima dessa nossa crosta terrestre, dessas nossas placas tectônicas e do desastre que elas podem causar quando estão convergindo. Então vamos lá, nós temos duas cidades que foram atingidas por um terremoto. Entretanto, uma foi mais afetada pelos abalos sísmicos do que a outra. João, que viu a notícia na internet, levantou a hipótese de que a cidade que estava mais próxima ao epicentro do terremoto foi mais atingida. Nós tivemos duas cidades, então, que foram atingidas por um terremoto. Uma estava bem próxima do epicentro, bem no centro da divisão ou do encontro dessas duas placas tectônicas, e a outra estava mais afastada.
ele levantou a hipótese, João levantou a hipótese de que essa cidade aqui seria mais afetada por esse abalo sísmico do que essa outra cidade. Será que, através desse nosso experimento, nós conseguimos comprovar essa hipótese ou verificar a possibilidade dessa hipótese ser verdadeira ou não? Vamos ver? Quais são os materiais que nós vamos precisar para montar esse nosso experimento? Uma pasta plástica em L, sabe aquelas pastas de arquivo que você fecha ela só e elas ficam com a folha solta? Então, a gente vai usar uma pasta dessas. Ah, mas eu não tenho dessas pastas. É uma pasta bem fininha, pode pegar um outro plástico mais fino, não pode ser um plástico muito molenga, tem que ser esses plásticos de pastas mesmo, para realizar essa atividade. Não precisa ser especificamente dessa pasta em L, pasta plástica em L especificamente. Vamos precisar de uma tesoura para realizar os cortes, de uma régua transparente de 30 centímetros, uma canetinha, colher, 2 palitos de dente que eu substituí aqui por 2 palitos de fósforo para ficar mais fácil a gente observar as nossas duas cidades hipotéticas. Ia se misturar com a farinha aqui, a gente não ia perceber. 500 ml de água, 2 xícaras de chá de areia fina, 2 xícaras de chá de farinha de trigo e meia xícara de chá de amido de milho. A xícara de chá é menor do que o nosso becker aqui, então eu vou acabei utilizando o becker para fazer as medidas aqui. Corte a pasta ao meio e coloque as folhas formadas lado a lado, faça um retângulo ao centro que atinja até a metade de cada folha plástica. Então, nós temos aqui as nossas duas folhas plásticas, elas estão cortadas aqui no centro, elas estão bem próximas uma da outra. Com a colher, faça 3 camadas no interior do retângulo, uma de areia, uma de farinha de trigo e a última de amido de milho, umedecendo-as. Então vamos lá, vamos montar 3 camadas. Já montei ali, mas eu vou mostrar o passo a passo de como eu montei. Então peguei as 2 pastas plásticas, isso aqui são cartolinas, mas peguei as 2 pastas plásticas, posicionei elas próximas, encostadas uma da outra. E vamos lá. Um becker cheio de areia eu despejei sobre as 2 pastas. Então, eu fiz uma camada de areia nessas 2 pastas. Espalhei bem a camada de areia com todo o becker, toda a minha medida de 2 xícaras de areia. Próximo passo, pega a farinha de trigo mesmo, cuida para não colocar a maisena, se você já colocou nas xícaras é um pouco difícil de você identificar visualmente, mas a farinha ela tem os grãos maiores do que a maisena, então você consegue sentir a farinha, enquanto a maisena você não vai sentir. As 2 xícaras agora de farinha, a gente vai colocar. Lembrando, esse foi o passo a passo que eu fiz com aquele experimento. Então, só estou repetindo para vocês entenderem bem certinho, passo a passo, acompanhar e tal. Por que isso? Porque o passo final vai ser umedecer ela. E nós vamos ter que esperar 40 minutos para ele secar bem. E é um tempo que a gente pode agilizar já deixando o material pronto. E por fim, nós colocamos daí 1 xícara de amido de milho. Amido de milho, popular maisena que você encontra no mercado aí. Existem várias outras marcas de amido de milho, mas, enfim, a mais comum é aquela da caixinha de maisena. Colocou a xícara de amido de milho, nós umedecemos. Então, a gente vai molhar bem essa nossa mistura. Molhamos ela super bem, mais e mais água até ela ficar úmida. Algumas regiões o amido de milho não vai umedecer, mas a maioria vai ficar úmida.
Aí nós reservamos de lado, vamos supor que já terminei de molhar, molhei toda ela, nós reservamos de lado, evita mexer, por isso que eu coloquei em cima da forma. Evita mexer e nós temos, depois de 40 minutos, o nosso crosta terrestre em cima das placas tectônicas preparado, certo? Agora, depois dos 40 minutos esperados, nós vamos realizar o experimento. Qual é o experimento? Qual é o teste? Nós vamos empurrar delicadamente as extremidades da folha de plástico em direção ao centro do retângulo e observar. Então, nós temos duas placas tectônicas. Percebam que está cortadas essas duas placas, essas duas pastas. E nós vamos fazer com que as placas tectônicas sejam convergentes, então elas vão se direcionar para o mesmo ponto. Essas placas tectônicas, elas são camadas grossas de rocha. Vamos ver o que vai acontecer com a crosta terrestre, com a litosfera, a parte continental, que é uma camada fina de rocha, representada aqui pela areia, pelo trigo e pelo amido. Vamos ver o que vai acontecer, principalmente nessa cidade central aqui. Essa foi a convergência entre elas. Percebam que nós temos uma atividade nessa região. Nós temos esse palito de fósforo aqui representando a nossa cidade que estava no epicentro. O palito não chegou a cair, mas percebam toda essa camada de rochas, de massa aqui que a gente formou, que está se agrupando. Imaginem minúsculas casinhas, minúsculos prédios ali representando essa cidade, e eles estão se amontoando um sobre o outro, estão despencando. Aqui atrás nós temos uma região onde descolou parte dessa região continental, então abriu-se uma cratera. Isso acontece, evidenciamos que a hipótese de João estava correta. Por quê? Porque a cidade que estava afastada, ela até sentiu o tremor. Ela pode ter sentido porque ela se movimentou, sentiu um pequeno tremor, sentiu um pequeno movimento dessas placas tectônicas. Mas olhem só, como esse palito aqui, ele nem sequer se moveu. Ele se manteve estático. Aonde ele estava, ficou parado. Apenas nessa região próxima de encontro das placas tectônicas é que nós tivemos criação de crateras, até mesmo há longos e longos períodos, milhares, milhões de anos, nós temos a formação de montanhas. Perceberam na primeira vez que eu aproximei elas, como as duas subiram, as duas se uniram e aumentou esse relevo, aumentou a nossa região continental aqui. Isso acontece, a formação de muitas montanhas acontece devido a colisão entre duas placas tectônicas convergentes, uma se sobressai sobre a outra e forma uma montanha, porque não tem para onde ela crescer. Ou ela vai formar um planalto, depois, ao longo de milhões de anos, vai formar uma cordilheira, porque toda essa região aqui, toda essa região aqui ela se movimentou, toda ela subiu. Vai formar uma grande parede de montanhas que nós chamamos de cordilheiras. Legal? Então, a mistura do experimento representava a crosta terrestre e as folhas de plástico, as placas tectônicas, como a gente já explanou aqui. Ao empurrar as folhas de plásticos, elas se encurvaram e levantaram a mistura acima delas, simulando o encontro entre duas placas tectônicas. Realmente, elas se encontraram aqui e movimentou bastante essa região, tanto que chegou a deformar um pouco a superfície nessa região. Então a cidade, o nosso palito, chegou a entortar, chegou a quase cair.
Se considerarmos que cada palito representa uma cidade, a cidade que teria sido mais afetada pelos abalos sísmicos seria a cidade mais próxima do encontro das placas tectônicas, a que está aqui no epicentro. Com esse experimento, comprovamos então a hipótese de João, na qual ele falou: dessas duas cidades que sentiram o tremor, aquela que foi mais afetada pelo abalo sísmico foi a que estava próxima ao epicentro do terremoto, ou seja, na qual estava em cima do contato entre as duas placas tectônicas. Legal? Pessoal, um terremoto ele pode ser simulado dessa forma. Ele acontece realmente dessa forma, só que em proporções extremamente maiores. Nós estamos trabalhando aqui com uma bandeja de 40 centímetros, mas na verdade nós vamos estar falando de proporções de 60, 40 quilômetros de distância, muito mais. Então, as placas tectônicas elas são gigantescas. A região de contato entre elas gera um tremor que é sentido a centenas de quilômetros de distância. Aquelas que estão mais próximas ou acima dessa área de contato entre as duas placas tectônicas sentem o abalo sísmico muito maior do que as que estão mais afastadas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso experimento de hoje. Se ficou alguma dúvida quanto ao material, passo a passo ou a resolução da nossa atividade, retoma o vídeo, assiste aula novamente, faz as pausas necessárias para as anotações dos materiais, principalmente, e nos vemos no nosso próximo experimento.